Um feliz sábado a você, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez é uma grande alegria estarmos juntos. Nós estamos num lugar ímpar, um lugar especial, um lugar místico. Nós estamos no sítio Beija-Flor do nosso querido e simpático município de Puxinanã. E nós estamos aqui com o nosso querido professor Fernando. Ele é professor, historiador, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do município de Puxinanã. E aqui nós estamos para contar uma das histórias mais relevantes sobre um dos últimos movimentos messiânicos que aconteceu no Brasil e no mundo, a história de Meu Rei. Professor Fernando, prazer estar conosco no nosso canal. Professor, o senhor poderia nos relatar um pouco dessa história enigmática, dessa história relevante de Meu Rei? Olá, professor. Bem, gente, é bem interessante chegar, né, e pensar no que nós trazemos dentro do todo o imaginário popular brasileiro. E pensar nesse imaginário popular e pensar também nos movimentos messiânicos que tiveram na nossa trajetória histórica, né? E vou reforçar que trazer essa história para cá, o prazer não é seu, o prazer é nosso, né? Puxinanã, ela está sendo aí cada vez mais conhecida. E dentro desse patamar místico, nós temos vários e vários lugares. Mas o mais importante, no meu ver, é justamente o que estamos hoje. Dentro do sítio Beija-Flor foi tentado fundar uma comunidade messiânica, né? E nessa figura central era justamente o Meu Rei, né? O Cícero José de Farias, que é o nome de batismo dele, mas que ele vai aí tendo uma, como ele sempre dizia, uma certa promoção bíblica, uma promoção espiritual, que o próprio Deus dava nomes a ele, né? O próprio foi o Meu Rei, né? E depois ele vai findar aí com o Sadab, escolhido pelo próprio Deus, segundo ele. Fernando, e qual é a cosmovisão que o Sadab, né, o Cícero, né, o senhor Cícero, meu rei, né, ele tinha de mundo? O que é que realmente ele queria e qual foi o significado desse lugar? E desse lugar ele migrou para onde? Segundo a tradição do messianismo, do próprio messianismo, né, dos próprios movimentos messiânicos, nós temos aí a questão do fim do mundo, né? A questão milenar. Então, assim, Meu Rei também não era diferente. Ele acreditava que esse fim do mundo ia chegar, né? O apocalipse iria chegar. E dentro dessa perspectiva nós vamos ver aí que esse fim do mundo chega não para quem está aqui nessa comunidade. Ele tentou fundar a comunidade de fato aqui dentro de Puxinanã, né? Como nós vamos ver, o cenário aqui é um cenário muito bonito, um cenário muito aconchegante, um cenário que até a cosmovisão do próprio Deus estava conectada com o que ele chamava de metafísica. E essa metafísica é justamente essa conexão que ele vai ter com o próprio Deus em relação a sonhos, e também ele se reunia nessas rochas, nessas pedras, segundo alguns relatos dos vizinhos, né? Se via-se luzes de noite, então ele tinha um momento com Deus onde ele escrevia, existem manuscritos, e como a gente pode ver, nós estamos aqui num tanque, né? Feito aqui justamente na época, quando ele morou aqui, onde ele acumulava água. E a principal fonte de poder de Meu Rei, segundo ele, era essa água de cura, onde essa água de cura viria para os seus fiéis, e esses fiéis começariam a frequentar não só para conseguir a cura, mas para morar, né, dentro da comunidade e conseguir aí essa bênção de sobreviver ao apocalipse, ao próprio apocalipse. Então, Meu Rei, ele dizia que essa pregação toda que ele fazia, toda essa teoria que o mundo iria se acabar, iria acontecer até 2040. Quando ele voltasse à vida, ele morreu em 1999, com 115 anos, e as pessoas ainda, não aqui, mas em Buíque, na cidadezinha onde realmente, de fato, foi ter o progresso lá da comunidade, eles ainda acreditam que ele vai voltar. Ok, Fernando. Fernando, agora vem comigo aqui, Fernando. Tem um lugar aqui ímpar, está um pouco íngreme. O que significava esse lugar? É como um túnel que nós temos aqui nessa localidade. Isso. É um túnel bem interessante, professor, perceber, porque foi feito pelas mãos de Meu Rei juntamente com os seus funcionários. Porque vale salientar que Meu Rei, ele tinha vários seguidores. E nós pensamos muito que essas questões mais arcaicas, vamos dizer assim, do pensamento, né, cristão ou do pensamento bíblico, está ligado a pessoas que não têm um conhecimento acadêmico ou qualquer coisa do tipo. Não, nós estamos falando de médicos, advogados, engenheiros que estavam, né, mais ligados a essa figura de Meu Rei central mesmo. Então essas pessoas buscavam sempre estar no primeiro escalão do que Meu Rei chamava dessa comunidade. Então esse túnel ele foi montado justamente, saía daqui, dessa fonte de água, né? Onde ele iria até a propriedade dele, que fica a poucos metros daqui. Então ele sairia de casa por dentro do túnel e sairia aqui nesse momento onde ele poderia se encontrar com Deus, segundo ele. E esse túnel, infelizmente, como a gente pode ver, ele não está mais inteiro porque foi cedido pelas chuvas, pelo tempo,
e também porque tinham animais pastando aí, e o peso foi fazendo com que ele ficasse cada vez mais sensível, mais delicado e acabou cedendo aí. E essa parte aqui era a saída, a entrada ficava perto da casa. Ok, veja que história interessante. Assim como essa história, nós temos tantas histórias de cosmovisão que as pessoas criaram em torno da vida, da existência, da escatologia do fim dos tempos. Mas eu gostaria agora de chamar o pastor Sanderson, que está aqui nos visitando. Ele veio da cidade de Mossoró, está aqui na região, e ele vai exatamente falar um pouco da cosmovisão bíblica. Obrigado, professor Fernando, tá certo, pela participação. Eu que agradeço, Tá professor. bom. Tchau, tchau. Pastor Santos, há instantes nós ouvimos do professor Fernando uma história extraordinária, né, de um movimento messiânico que aconteceu nesse lugar aqui no sítio Beija-Flor do município de Puxinanã. Qual a cosmovisão bíblica, considerando esses movimentos escatológicos que explicam o fim do mundo? Como é que o senhor poderia dar um panorama daquilo que a Bíblia explana para a gente entender o contexto? Daqui a pouco o professor Marcos Peter, diretamente da Bahia, ele vai falar conosco também sobre essa lição. O que é que o senhor poderia nos acrescentar sobre tudo isso que foi abordado? Desde os tempos áureos bíblicos, né, o povo sempre procurou por um Messias, né, erroneamente enganado, achando que o Messias iria libertar o povo ali em Israel do jugo romano, mas o Messias prometido é um Messias para trazer uma pátria superior. E, infelizmente, haverá nos tempos finais da escatologia bíblica, né, um momento onde o ser humano será enganado, de acordo com as profecias de Apocalipse 13, por uma contrafação daquilo que está em Apocalipse 14. Apocalipse 13 fala do engano que sobrevirá sobre essa terra. E muitas pessoas serão enganadas aí pelas duas bestas que formam aquele Apocalipse, mais pelo anticristo, e não saberão distinguir exatamente o porquê que Jesus não estaria vindo naquele momento, né? A palavra de Deus diz que todo olho verá. E Apocalipse 14 fala aí sim da grande vinda do único Messias verdadeiro, que é Jesus Cristo. Ou seja, ali nós temos a revelação de que esse Messias irá para trazer um novo céu e uma nova terra para nós. Amém, muito bem. Muito obrigado, pastor Santos. A você que está aí, acompanhe conosco agora com o professor Marcos Peter, uma entrevista inédita sobre a cosmovisão bíblica. Vem comigo. Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Que alegria, que satisfação estar mais um sábado com você na sua casa, através do nosso canal, e você aí nos acompanhando através do seu equipamento eletrônico. Seja bem-vindo, Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família, os teus sonhos, os teus projetos, e que, acima de tudo, a sua vida seja relevante para a honra e glória de Deus. Hoje nós teremos um estudo maravilhoso, lição número 12, a lição esse trimestre dando sobre a vida, a morte, a ressurreição, tantos temas importantes, né? Em um tempo tão difícil como nós estamos vivenciando, com perdas, com tantas adversidades, mas nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje nós temos o prazer, a honra de termos a participação, mais uma vez, no nosso canal, do professor Marcos Peter, um ser humano extraordinário, uma pessoa que tem também um canal maravilhoso, trabalha diversos temas na área teológica, na área de saúde, e ele fez algumas lives aí sobre questões de crianças que têm portadoras de algum tipo de deficiência. Que coisa, que projeto maravilhoso, que projeto extraordinário, né? Apoiar essas crianças, apoiar essas pessoas, pais e mães que têm filhos com síndrome de Down, com autismo. Não tem coisa mais importante e relevante do que nós apoiarmos essas famílias, até porque essas pessoas, elas precisam do nosso apoio, porque elas têm, acima de tudo, uma grande capacidade, uma grande condição de contribuir muito com a sociedade. E o professor Marcos Peter está de parabéns, diretamente da linda, bonita cidade de Caetés, né? É uma cidade, a terra de Anísio Teixeira, um dos maiores educadores do Brasil. Também ele diz que a terra do cantor de saudosa memória também, Valdir Soriano, tá certo? Então, é uma terra muito boa que tem aí também muitas coisas boas para o nosso Brasil. Só Anísio Teixeira aí é uma referência nacional e mundial. Hoje nós iremos estudar sobre a cosmovisão bíblica. Professor Marcos Peter, seja bem-vindo, meu querido, tá certo? E a sua fala inicial, para nós iniciarmos.
Professor Dr. Matusalém, para nós é uma grande alegria, uma honra estar com você mais uma vez. É a segunda vez que nós estamos aqui no canal e viemos para colaborar, dar nossa parcela de contribuição para o crescimento espiritual dos queridos amigos que acompanham este canal maravilhoso, que trabalha aqui a cada semana um tema, um estudo bíblico, trazendo mais conhecimento para o crescimento espiritual de cada pessoa. Que Deus abençoe e é um prazer estar com vocês mais uma vez. Tá bom, professor? Então vamos lá, vamos começar, que daqui a pouco o professor tem mais uma live brilhante, que daqui a pouco ele vai divulgar, que é para a gente, eu sempre divulgo aí, não é? Para o pessoal acompanhar esses temas em todas as áreas aí que o professor trabalha. Mas, tratando da lição aqui, lição número 12, a cosmovisão bíblica, nós temos o verso para memorizar, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nos diz: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Professor, com base nesse tema e com base no versículo bíblico apresentado, quais os principais tópicos que serão abordados na lição desta semana? Então, professor Matusalém, essa semana nós estudamos uma lição muito interessante, não é? Vai tratar dessa cosmovisão, que é justamente a visão de mundo que nós, como cristãos, que a Bíblia apresenta. E dentro desse contexto, nós vimos aí o modelo de Jesus, não é? A mente de Cristo, que é o objetivo de cada cristão, alcançar essa mente, o corpo, o nosso corpo, né? Nossa estrutura física como sendo um templo, o templo do Espírito Santo, é assim que a Bíblia chama o nosso corpo. Vimos aí a importância também de aprendermos com a mente de Cristo para termos a mente semelhante de Cristo, ou seja, uma visão de mundo, agir como Jesus agia e ter essa visão holística, que nós vamos falar sobre isso, uma visão total de todo o aspecto físico, mental, emocional e social. E também aprendemos aí sobre a orientação do Espírito Santo, e isso vai nos preparar, né? Na conclusão da lição, nós vamos entender que nós temos que estar prontos para o aparecimento de Cristo na sua segunda vinda. Muito bem. Professor, o primeiro tema da lição, o tópico da lição, é o modelo de Jesus. Em Lucas, capítulo 2, versículo 52, nos diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Com base nesse texto, quais são as 4 dimensões do crescimento de Jesus mencionados nessa passagem? Ok, doutor Matusalém. Olha, eu queria destacar um detalhe aqui. Ainda adentrando aqui no título da lição, não é? Nós temos aí cosmovisão bíblica. Eu queria só refrescar a nossa memória aqui sobre a ideia por trás da palavra. Cosmovisão, nós temos aí a junção de 2 palavras, cosmo e visão. Cosmos do grego, trazendo aí a ideia de ordem, disciplina, organização, não é? E visão do latim, que é essa ideia. Como é que nós vamos enxergar essa ordem? Então, nós podemos dividir, vamos colocar assim, a grosso modo, a visão secular, a visão materialista, filosófica do mundo. Nós temos, por exemplo, Platão, que foi um grande filósofo grego, ele colocava ali uma dicotomia, ele separava corpo e alma. Então, inclusive, ele dizia que o corpo era uma prisão, não é? Que quando você morre, quando o indivíduo, o ser humano morre, é que ele vai ser liberto. Já agora, trazendo para Jesus, que foi a pergunta, né? Trazendo aqui para o modelo de Jesus, que é a pergunta, nós vemos a Bíblia colocando aqui Jesus em 4 dimensões, não é? Apresentando as 4 dimensões nas quais ele cresceu. E essas dimensões foram mental, física, espiritual e social, que o autor da lição vai trazer para nós. E esses 4 aspectos, eles têm que crescer juntos. Nós somos um ser completo, um ser holístico. A gente não tem como separar uma coisa da outra. A gente é uma totalidade. Beleza, bem explanado, né? Mas voltando ao tópico, e o modelo de Jesus, né? Essa totalidade de Jesus, qual a importância dela para nós? Eu queria destacar aqui uma pequena parte aqui de um texto que está aqui da escritora, da nossa mensageira e profetisa Ellen White. Ela diz assim, no livro Desejar Todas as Nações, na página 45, que Jesus crescia em sabedoria mentalmente, estatura, que significa o aspecto físico, e graça diante de Deus espiritualmente e também dos homens, ou seja, socialmente. Então, o que nós temos aí de modelo de Jesus? Nós temos também que crescer como Jesus, nós temos que crescer em todos os aspectos. Tem algumas religiões mundiais, nós sabemos,
algumas religiões orientais, que elas se preocupam muito com o aspecto do plano espiritual, e quanto à matéria, ao corpo, não há muita importância. Então, pessoas fazem certos sacrifícios, fazem certos flagelos para o próprio corpo, e menosprezam a própria saúde, achando que o importante é só o plano sobrenatural. Só que Jesus nos deu exemplo, e ele é o nosso modelo, que nós temos que preocupar com todos esses aspectos: o físico, o mental, o espiritual e o social. Beleza, isso é de fundamental importância para a nossa vida. Professor, continuando nesse contexto, né, o nosso corpo como templo, né? E em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, e que tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E em 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a honra e glória de Deus, né? Como o entendimento de que nosso corpo é o templo de Deus e templo do Espírito Santo pode influenciar positivamente o estilo de vida, o nosso estilo de vida e também o estilo de vida de outras pessoas. Ok, muito bem. Nós entendemos, com base na palavra de Deus, de que o corpo, como foi bem colocado aí, inclusive os versículos bíblicos mencionados tratam sobre isso e corroboram essa ideia. O corpo, ele é um templo. Um templo é algo sagrado. Você não entra no templo, seja lá de qual for a religião, se você for fazer uma visita lá na Índia, ou visitar lá os monges tibetanos, ou se você for entrar numa mesquita islâmica, você não entra de qualquer modo, você tem que respeitar e honrar aquele espaço que é dedicado, é sagrado para aquela religião. Assim também é o nosso corpo, ele é considerado como um templo. Deus é o criador do templo, e esse templo é a forma como Deus nos dá, é o que Deus nos dá para que possamos ter uma mente clara para fazer uma comunicação com Deus, porque a nossa comunicação com o divino, com o sobrenatural, ela se dá justamente através da nossa mente. Inclusive, há um pensamento grego que diz assim, que mente sã, corpo são, não é? Uma coisa está ligada com a outra, não tem como nós separarmos. E é importante nós entendermos que, de acordo com como nós conduzimos o nosso corpo, nós vamos ter, então, uma mente pura, uma mente positiva, uma mente perfeita para recebermos, então, as instruções de Deus. Então, como é que pode influenciar? Influenciar da forma que nós vamos viver, como nós vamos viver. Então, se eu sei que meu corpo é um templo do Espírito Santo, se eu sei que eu preciso de ter uma mente sã, uma mente perfeita, uma mente pura, eu vou buscar cuidar do meu corpo. Não que a salvação seja pela soja, como alguns falam, né? Seja pela atividade física, ou seja por obras. Mas, quando nós somos salvos pela graça, nós vamos apresentar para Deus o melhor, no aspecto físico, mental e espiritual. E quando falamos no aspecto físico, estamos falando do nosso corpo também. Então, nós temos que pensar muito nisso. O apóstolo João, ele escreveu o seguinte: amado, está lá em 3 João, né? Terceira epístola de João, capítulo 2, ele diz: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como bem vai a sua alma. Então, o apóstolo ali, ele está desejando, está mostrando a relação de tem que estar positiva a tua alma, mas também tem que estar positiva a tua saúde. Então, a saúde física e espiritual, elas têm que estar bem cuidadas, e isso vai nos ajudar positivamente, porque teremos uma mente mais clara para falarmos com Deus. E agora, continuando no mesmo contexto da lição, quando ela traz a mente de Cristo, não é? E o que significa, professor, ter a mente de Cristo? Lá em 1 Coríntios 2,16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo, né? O que significa ter a mente de Cristo? Professor, sem dúvida, o apóstolo Paulo foi um dos maiores apóstolos, né? Se não o maior, humanamente falando, do aspecto do ponto de vista da sua obra, da sua dimensão, e ele vai tratar muito sobre essa questão, né, de Cristo como nosso modelo, de nós como discípulos. O discípulo, inclusive a palavra discípulo, ela tem um significado, implica num pensamento, numa ideia de que é aquele que copia o modelo, o mestre, o professor. Jesus é o nosso mestre e nós somos seus discípulos. Então, quando nós falamos ter a mente de Cristo, significa
que Jesus é o modelo perfeito, é um alvo que nós devemos procurar alcançar. Jesus foi um modelo de vitórias, de crescimento, apesar de ser Deus e homem ao mesmo tempo, né? Nós temos aí Cristo com a sua natureza divina e humana ao mesmo tempo, mas no aspecto humano, Jesus ele crescia em estatura e graça. A Bíblia fala que Maria cuidou de Jesus, fez o seu melhor por ele e ele desenvolvia em todos os aspectos. Ele é o nosso modelo. Se Jesus procurou se desenvolver, nós também devemos procurar. Jesus venceu as tentações e nós também podemos vencer. Não pela força humana, mas confiados aí na graça, a graça que nos dá o perdão, mas também nos dá o poder para obedecer. Então, ter a mente de Cristo é obter a vitória sobre a tentação e também no nível de pensamentos e intenções. Nós podemos alcançar essa vitória, né? E nós alcançamos isso através da graça que o próprio Deus nos oferece. Exato. Um dos tópicos mais importantes da lição é exatamente esse, que é o relato ali, né, sobre as questões da orientação do Espírito Santo, de Atos 8, versículo 24 até o 24. Simão, o feiticeiro de Samaria, queria receber os dons do Espírito Santo sem ter sido regenerado por ele. Como essa mesma atitude ainda se manifesta nos nossos dias, né? Uma pessoa que não tem a mente de Cristo, que não tem a direção do Espírito Santo, né? E quer receber os dons, como nesse contexto aí do feiticeiro de Samaria. O que é que isso significa? Professor Matusalém, veja só, aqui nós temos um ponto muito importante e hoje muito controverso, né? Muito polêmico, porque hoje grande parte das religiões, inclusive né, das denominações supostamente cristãs, nós temos muito essa barganha, essa venda, essa troca, em que o homem tenta barganhar com Deus em troca de algum milagre, de alguma cura física, alguma restauração física da saúde. E hoje nós temos visto muitos Simões feiticeiros modernos, né? Em muitas religiões, o camarada vende uma cura, você leva lá e doa o seu carro, doa a tua casa, ou você doa o teu 13º salário, e você vai receber uma prosperidade, uma cura. Simão, ele observou que os discípulos apóstolos de Cristo estavam curando ali, mas eles faziam aquilo para a honra e glória de Deus, não para se autogloriarem, e também não para vender ou ganhar dinheiro. Simão queria ganhar algum favor com aquilo. O que nós devemos aprender em cima desses falsos curandeiros, como nós temos aí? Tem até um famoso aí que foi preso algum tempo atrás, né, que vendia curas e milagres, mas que no final mostrou ser um charlatão. O que nós devemos aprender, né, com essas coisas? Que muitos dizem ter o Espírito Santo, mas na verdade estão longe da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos ser guiados pelo Espírito. Nós não devemos buscar ter saúde física, cuidar desse corpo material, apenas porque nós queremos ser pessoas mais saudáveis, pessoas mais fits, como se diz aí na expressão, né? Mais bombadas, mais malhadas e tal, porque esse corpo aqui é para me exaltar. Não, o nosso objetivo deve ser a glória de Deus, porque Deus quer que nós tenhamos saúde para também darmos um testemunho de que Deus pode transformar também a saúde física, além da espiritual. Muito bem. E o último tópico da lição, professor, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. E 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 3, diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos seus filhos. Por essa razão, o mundo não nos conhece, portanto, não conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 2 textos belíssimos das Sagradas Escrituras, um de Pedro e outro de João. Que diferença há, professor, entre preparar-se para a segunda vinda de Jesus e estar pronto para esse evento glorioso? É uma pergunta aqui bastante relevante aqui da lição. Muito bem, professor Matusalém. Aqui nós temos agora o desfecho dessa lição,
nos levando para o ápice, né? O ápice da experiência cristã após a conversão, após o novo nascimento, que é justamente aguardar, encontrar novamente, ou encontrar face a face, aqueles que não tiveram o privilégio de ver Jesus face a face, encontrar Jesus na sua segunda vinda a esta terra para cumprir a promessa que ele fez que voltaria. Só que para nós chegarmos nesse ponto, né, nesse ápice, nós temos que compreender muito bem a urgência do tempo. E quando nós estudamos a Sagrada Escritura, especialmente o Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo e muitos outros colocando a urgência da volta de Cristo, como se eles esperassem Jesus voltar em sua própria geração. A gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, falando, e nós, os que ficarmos vivos, ou seja, ele tinha esperança de ver Jesus voltar ainda em sua geração. Ele não teve essa bênção. Nós provavelmente, talvez tenhamos em nossa geração, nós não sabemos, mas nós devemos estar preparados hoje. Quando nós falamos em preparar, muitas vezes a gente dá a ideia de algo mais para o futuro. Porém, quando nós falamos que entendemos o conceito de que já devemos estar preparados agora, nós vamos viver uma vida totalmente diferente, né? Nossa vida vai estar desligada das coisas artificiais, as necessidades falsas que o mundo apresenta, o capitalismo apresenta. A gente vê muita entretenimento, muita distração, que é para tirar você e eu do alvo. O nosso alvo é estar prontos hoje. Porque Jesus pode voltar para você, professor Matusalém, para mim, de 3 formas. Ele pode voltar no próprio dia da volta de Cristo, se nós estivermos vivos, né? Ele pode voltar no dia que nós morrermos. Né? Nós não sabemos, nós não temos controle sobre isso. A gente pode morrer daqui 1 minuto, daqui um dia, 1 hora. A gente não sabe. Então, naquele momento, Jesus voltou para você. Ou no dia que o nosso nome for ser chamado no juízo divino, nas cortes celestiais. Então, nós precisamos estar preparados hoje. Guilherme Miller, que foi um grande pioneiro millerita, quando ele estava perto de sua morte, não é? E um pouco antes, sempre que perguntavam para ele sobre a sua esperança, se ele ainda tinha esperança e com relação ao tempo, se ele tinha algum tempo, alguma nova data para apresentar em relação à volta de Jesus, ele respondia a seguinte frase: o tempo é hoje, hoje e hoje. Então, o nosso tempo de preparo é agora. Nós não sabemos daqui a 1 hora o que será da nossa existência. E eu quero fazer um apelo para você, para que você também possa se preocupar, possa colocar a tua vida em dias com Deus, a tua casa em dias com Deus. Vivemos dias maus, turbulentos, e não temos o controle sobre o tempo. E que você possa estar preparado, o professor Matusalém e eu, que nós possamos estar nos preparando juntos para um dia estarmos perfeitamente unidos ali com Cristo pelos séculos dos séculos, livre de toda dor, de todo pecado, onde não vamos mais ter que preocuparmos com essa questão do cuidado com o templo, como nós preocupamos hoje, para evitar as doenças, porque ali não haverá mais doenças, e o nosso templo, o corpo do Espírito Santo, será eterno, juntamente com Cristo ali, pelo poder de Deus. Amém. Bom, professor, terminando aqui a lição, eu gostaria de pedir ao professor que ressaltasse qual o ponto que o professor acha que poderia ser destacado em toda essa lição, a sua importância sobre a cosmovisão bíblica, né, que nos leva ao entendimento completo sobre o ser humano, a sua totalidade, a sua relação com Deus, o seu preparo, né, em relação a tantos contextos, cosmovisões que existem por aí, sobre outras coisas, a gente tem o sentido, a verdade da cosmovisão bíblica. O que é que o senhor poderia ressaltar? E se o senhor tem alguma experiência ao longo de sua carreira que o senhor poderia destacar, que está contextualizado aqui nesta lição? Muito bem, professor. Colocando agora, então, dando agora a nossa contribuição aqui, nossas palavras de conclusão, eu queria ressaltar o tópico de terça-feira. Né? Se você estudou a lição, se você está estudando ainda, eu gostaria que você, se puder, você recapitule ainda e estude com mais detalhe esse tópico, que foi o tópico da mente de Cristo. Então, se nós entendermos que o nosso padrão, o nosso modelo é Cristo, se nós entendermos como Jesus viveu, como funcionava a sua mente, quais eram os seus propósitos e objetivos, e buscarmos viver como Jesus viveu, com certeza ele vai nos dar graça para nós sermos mais do que vencedores. Nós conhecemos algumas experiências, não é, de alunos que aparentemente eram aqueles, talvez, os mais relegados, os menos promissores, mas que um professor olhou aquele aluno e transformou. Há uma pequena ilustração que diz que, certa ocasião, uma criança encontrou uma joia, ela não sabia o valor daquela joia, e o professor, então, pediu para que ela fosse procurar um joalheiro e ver o valor daquela joia.
E aí depois o professor disse assim, olha, assim também somos nós, né? Nós temos talento. Quando você não sabe o seu talento, ou quando alguém não reconhece, talvez você não tenha valor para aquela pessoa. Mas quando você vai na pessoa que sabe fazer a verdadeira avaliação, você vai encontrar o verdadeiro valor. E Deus nos valoriza muito. Muitas vezes nós estragamos, nós buscamos aqui viver a cosmovisão do mundo, achando que é um barato, como diz o pessoal, quando a gente perde de ver a grande visão que tinha a mente de Cristo, o que o plano espiritual tem para nós é muito melhor do que qualquer glória, do que qualquer fama, e Deus vê o seu valor e o meu valor, e Ele pode lapidar essa joia bruta que somos nós e transformar em joias muito mais do que preciosas, sem preço, né, perante aos olhos de Deus. Então, as minhas palavras de consideração é que nós possamos buscar ter a mente de Cristo, porque só assim nós teremos a visão, a cosmovisão correta e poderemos vencer o pecado e um dia estarmos assentados com Cristo ali no seu trono. Que Deus nos abençoe, né? Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, pastor, pela importante contribuição, pela forma didática que foi conduzida, não é? As suas respostas, e agradecer de coração, né? E que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua vida, a sua família, que os desafios acadêmicos seus sejam sempre alcançados, né? E realizados e vencidos a dia. Principalmente estamos encerrando mais um ano, e para nós que somos professores é um desafio muito grande, não é? Fazer com que o nosso aluno entenda e compreenda o verdadeiro sentido da vida. Certo? Nesse momento, eu gostaria de pedir ao professor que faça a oração final, né, para nós, em seguida, nos despedirmos do nosso público. Ok, então vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Muito obrigado, ó Pai, por esta lição bíblica, a lição desse trimestre, que agora estamos quase chegando ao fim, onde nós estudamos sobre vida, morte e eternidade, onde nós aprendemos, Senhor, os grandes princípios que o Senhor tem ensinado na Tua palavra concernente à vida, à morte, à ressurreição, e também o valor que o Senhor nos atribui, a cosmovisão que o Senhor preparou para nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ajuda que possamos viver essa visão e influenciar outros para que também possam desejar ter a mesma cosmovisão que um dia o Senhor nos deu através dos ensinos da Tua palavra, que nós possamos ter Jesus como nosso modelo absoluto e, pela Tua graça, possamos ser mais do que vencedores, possamos ter a vitória sobre o pecado, possamos alcançar a perfeição cristã do nosso caráter, não pela nossa força, mas pela graça do poder que também nos perdoa e nos capacita a viver uma nova vida. Abençoe a cada amigo que vai estar assistindo essa lição. Abençoe também o Dr. Matusalém, que continue com esse projeto maravilhoso, levando mais e mais conhecimento da Tua palavra e auxiliando amigos e amigas nessa jornada rumo à Canaã Celestial. Tudo isso nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, professor Marcos Peter, e a você que está aí em casa, muito obrigado. Compartilhe o nosso canal, dê um like aí e que Deus continue nos abençoando sempre. Até logo e até a próxima semana.